Fala pessoal, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o nosso meliponário. Isso mesmo, essa casinha que você está vendo aqui atrás é um meliponário. E para quem não sabe, o meliponário é onde a gente coloca nossas abelhas sem ferrão. Isso mesmo, as abelhas nativas do Brasil que não possuem ferrão. Por exemplo, a mandaçaia, a jataí, a tubuna. E eu vou mostrar para vocês aqui quais medidas e materiais que eu utilizei para estar construindo esse meliponário. Tá ok? Então fica até o final do vídeo que você também vai poder estar construindo o seu aí na sua casa. Então, gente, esse é o nosso meliponário e eu quero começar dizendo que eu sempre tive um apreço muito grande pelas abelhas sem ferrão. Eu sempre quis estar construindo um meliponário e assim que a gente mudou aqui para a nossa chácara, eu resolvi fazer. Então vocês podem ver que é um meliponário pequeno, simples de fazer. Então eu queria construir um meliponário que ficasse bonito, que harmonizasse com o ambiente, que tivesse uma aparência legal e que não fosse tão complicado de fazer. Então os materiais que eu resolvi usar aqui foi o eucalipto tratado, basicamente é só isso, e a nossa telha de fibrocimento. E agora primeiro, antes de passar as medidas, eu vou mostrar aqui quais espécies de abelha que eu tenho aqui no nosso meliponário. Começando aqui com a mandaçaia. Então essa aqui é uma colônia que já está bem estabilizada. Por enquanto só tenho essa, mas futuramente eu pretendo ter mais. Essa aqui está vazia. Tem aqui a jataí, está bem forte também. Tem essa tubuna aqui, já deve ter mais de 2 anos que está nessa caixa. Inclusive eu já tirei mel dela. Está bem bonita também. E tem mais uma jataí aqui pro lado de trás. Olha só que legal. Tamanho da entrada dela aqui. Então esse meliponário, ele ficou num tamanho legal. Então eu fiz as contas aqui. Apesar dele ser pequeno, dá para colocar até 40 colônias aqui, tranquilamente. Então eu vou passar para vocês as medidas agora. Para caso você queira construir aí também, você vai poder estar fazendo tranquilamente. Então eu comecei usando 2 pilar desse aqui de 2,5 metros e ele tem um diâmetro de 40 centímetros e eu coloquei eles no solo com concreto, fiz um buraco, coloquei um concreto e assentei eles no solo com 50 centímetros do solo para baixo. Então ele ficou com 2,20 livre até o telhado. Então essas peças aqui do andar de baixo, ele possui 2 andares, tem o andar de cima e o de baixo. Então todas essas peças aqui tem 2,20 metros de comprimento e tem um diâmetro de 22 centímetros. Como vocês podem ver, ele tem espaço para você colocar caixas do lado de cá e do outro lado também, igual está aqui. Então ele cabe desse lado 10, 10, mais 10 aqui, mais 10 aqui, totalizando aí um total de 40 caixas de abelha. E todas essas peças aqui do telhado também tem 2,20. Tanto a do meio, a de lá e essa de cá. Então a gente vai usar só 3 peças aqui para fazer o telhado. E mais essa peça aqui para dar sustentação para o telhado. E essa peça de cima aqui, ela tem 1,20 metro, tanto essa quanto essa aqui. E essa pecinha de baixo, que sustenta essas outras peças maiores, tem 60 centímetros de comprimento. Então todas elas têm a mesma medida. É assim que eu montei, usei simplesmente prego, eu dei uma debastada aqui na madeira, e depois eu fui pregando. Com todas elas eu fiz a mesma coisa. Aqui também dei uma gastadinha aqui, e depois eu preguei de cima para baixo. Aqui também. Fiz mais ou menos um encaixe aqui na peça e depois eu entrei com ela, encaixando e preguei. O telhado é de fibrocimento e eu utilizei aqui 5 telhas de 2,40 metros. Só que eu cortei elas ao meio e elas ficaram com 1,20 de cada lado. Então com 5 telhas deu para fazer tranquilo esse telhadinho aí.
E lá por cima eu fiz o acabamento na comieira com essas telhas menores de barro para fazer o acabamento lá em cima. E depois eu pintei essas telhas de marrom para dar um acabamento mais bonito, né? Porque ela vem na cor cinza. Aí com uma pinturinha já dá um acabamento melhor. Então, além da pintura do telhado, a gente também resolveu pintar as madeiras com tinta esmalte na cor amarela, que além de embelezar a madeira, também protege ela aí das intempéries. Então, dá um acabamento bem legal. Você pode pintar na cor que te agradar mais. Eu gosto de amarelo e pintei de amarelo. E também não poderia deixar de falar da nossa placa. Essa placa aqui foi eu mesmo que entalhei. Então fica bem legal. Eu fiz o entalhe nela aqui com formão. Não tenho tanta habilidade, mas ficou até legalzinho. Depois pintei de branco. E ficou bem legal aí o visual que ela passou. Então é isso. Não teve mistério para fazer. Eu não tenho muita habilidade com construção. Na verdade, eu nunca tinha feito antes. Mas com paciência a gente foi montando devagarzinho e acabou dando certo. Então é isso. Se você quiser construir na sua casa também, você pode estar construindo na cidade, inclusive, porque ele ocupa pouco espaço. Uma dica importante é você estar construindo ele em um local que tenha sombra. Por exemplo, aqui eu tenho várias árvores do lado que tem uma sombra legal aqui no meliponário. Então isso facilita, a temperatura fica mais amena aqui, fica mais confortável para as abelhas. E aí você pode estar colocando um termômetro também para estar acompanhando a temperatura, que no momento está 20 graus, então está uma temperatura bem agradável aqui. E essa dica aí, você constrói num local mais sombreado e fica legal. Você pode colocar suas abelhas, pode plantar umas flores em volta, que eu estou começando aqui. Então devagarzinho vai ficando bonito. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades do canal. Então até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!